Eu acho que tem uma relação assim entre o tempo do ateliê e o tempo do cotidiano. Então, o tempo do ateliê ele é um tempo mais lento, ele é um tempo imersivo, ele é um tempo que, uma vez que a gente entra na produção do trabalho, na realização, na finalização desse trabalho, a imersão ela é tanta que há um distanciamento do tempo cotidiano, dos afazeres, da rotina, do trabalho de outra ordem, que não o trabalho do ateliê. Então, eu acho que a gente entra num tempo do processo, são dois tempos distintos, eu vejo. O do processo e o da vida ordinária e banal, que tem outras demandas, que exige uma outra forma de pensar. Mas eu não acredito que haja um rompimento, não é uma cisão profunda, porque a gente não é cindido dessa forma, né? Mas o tempo do ateliê, ele solicita, eu acho, uma outra forma de pensar e de se posicionar diante do trabalho, que na rotina são outras maneiras, né? Eu acho que a partir do momento onde o trabalho não te abandona, que mesmo na rotina, a gente está pensando o tempo todo no trabalho. Então, no meu caso, funciona assim, eu não consigo começar a pensar só no ateliê. Dando uma aula, eu estou pensando no meu trabalho, lendo os textos para as disciplinas, eu estou pensando no meu trabalho, não tem essa ruptura. Agora, o tempo, na hora em que você está diante da imagem que você produz, pensando somente nela, eu acho que se há um distanciamento muito grande dessa imagem, é muito mais difícil você entrar no tempo do trabalho. Então, eu acho que se a gente passa muito tempo longe do ateliê para se aproximar da imagem, isso leva um tempo. A gente rodeia, a gente vai e volta, a gente tem outros afazeres que vão sempre interferindo. Então, eu acho que para quem não vive exclusivamente do trabalho, né, que não a vida não está no trabalho, no ateliê o tempo todo, né, na jornada, pensando em jornada de trabalho. É um exercício de não abandonar o trabalho, eu acho. Não abandonar o ateliê, não abandonar o pensamento poético sobre aquilo. Que eu acho que a gente vai criando âncoras assim que fazem com que a gente não vire as costas, né, para esse espaço de um pensamento que ele necessita de um exercício também, né? Tanto quanto as nossas atividades fora dele. Eu acho que o risco de perder o trabalho e não que a gente custe a reencontrar o fio da meada, assim, quando a gente passa muito tempo longe do ateliê. Então, eu acho que o ideal, assim, no espaço, né, acadêmico, universitário, é que a gente está o tempo todo falando do próprio trabalho. Você fala do ponto de vista da sua prática, né? O tempo todo você está falando. As questões que te movem a pensar, elas têm que ser do trabalho. Eu acho que isso faz com que a gente não se distancie, não perca de vista aquilo que é a própria poética, né? O trabalho individual. Talvez esteja aí, para quem está numa relação assim de acadêmica, professor e artista, esse elo aí favoreça a gente não se distanciar do tempo do ateliê. Eu acho que há eu acho que o isolamento ele se impõe em alguns momentos. Por exemplo, como eu trabalho muito no espaço exterior, né, então a minha noção de ateliê ela é dividida assim entre o espaço exterior e a volta do exterior para o espaço de um ateliê interno, que é onde essas imagens vão ser trabalhadas, mas aonde a coisa acontece com força é no espaço fora, né? Ali que o embate ele acontece, seja com a cidade, ou seja com a montanha, ou seja com o deserto, ou seja com o mar, ou seja onde eu estiver, né? Então,
O isolamento, assim, eu não posso falar, vou me isolar para filmar, isso é impossível. Porque se eu estou filmando no meio da cidade, eu estou tudo menos isolada. O que eu tenho que cercar o máximo possível é o meu ponto de vista em relação àquilo que eu estou. Então, é quase um exercício de arco e flecha, mirar o alvo, porque em volta tudo continua. Então, assim, aquela postura, se eu ocupo este lugar, daqui eu vejo e eu miro a câmera. Eu miro, é uma relação muito de alvo. No momento onde eu decido filmar alguma coisa fora. Então, se há um isolamento, eu acho que eu poderia mais chamar de uma concentração de um ponto de vista, que faz com que eu focalize e o movimento do mundo continua, né? Continua à minha volta. Então, eu entendo esse isolamento nesse sentido, não que eu necessite me isolar num espaço qualquer ou no próprio ateliê, preciso ficar ali isolada para produzir, porque o trabalho ele não nasce assim, ele nasce do movimento, sempre foi. Então eu acho que criar um lugar para si nesse movimento, né? E chegar com uma câmera já determina um perímetro também, né? É diferente de você filmar num celular, você chega com um tripé, posiciona uma câmera, ali já sinaliza que alguma coisa está acontecendo. Você cria um perímetro que gera curiosidade, que gera vigilância. Então não tem nada mais, isso em várias situações a gente já passou, quer dizer, você coloca a câmera e filma para um prédio, por exemplo, em Brasília, numa quadra modelo, na 308 Sul. Imediatamente vem o porteiro, vem o prefeito da quadra. O que você está mirando, olhando para quê? O que é isso? Então você tem uma relação na cidade, né, que é diferente no espaço de natureza, por exemplo, que mesmo assim esse perímetro acontece, mas de outra forma, onde um tripé e uma câmera no meio da cidade é quase que uma arma, assim, no sentido de você se posiciona olhando para alguém, vigiando alguém, né? Mesmo que eu não tenho o menor interesse em vigiar ninguém, mas só captar os movimentos ordinários da cidade, né, os mais banais. Numa relação de natureza, em espaços de natureza, é diferente. É encontrar na natureza um espaço que vai acolher esse tripé e que faça com que a gente se vire com o vento, que sopra que a gente não tem controle, com a luz, com as intempéries todas que vêm. De repente você está filmando, o céu está aberto, o céu vai ficando encoberto e chove, e você tem que se virar com todas essas situações, né? De repente é o passante, é o caminhante inesperado que atravessa, você está filmando há 2 horas e vem alguém e atravessa na hora que você não precisava ter ninguém. Então, são outras formas são outras impossibilidades, eu acho, de criar o isolamento, que na cidade, por incrível que pareça, o perímetro é imediatamente identificado. Talvez porque a gente esteja tão acostumado a se comportar em função dos espaços que nos são dado a chance de circular ou não, quer dizer, você tem toda uma sinalização na cidade que faz com que a gente obedeça muito rapidamente os perímetros, né? E na natureza não. Na natureza, em espaços assim de natureza, filmar uma montanha em altitude, quer dizer, caminhar 4 horas e chegar num lugar e filmar. Você tem alguém que pode estar caminhando antes de você ou depois de você, que de repente passa pelo seu caminho, no momento em que você não precisava daquela pessoa. No momento onde que a nuvem está chegando no cume e você quer filmar a passagem disso. Aí vem uma criatura que nem reconhece a câmera, porque para ele isso não é trabalho, né? Assim, e não é. Então, são formas assim de criar esse isolamento, que ora eles são mais visíveis, eu acho, no meu caso, e ora menos visíveis. Agora, no ateliê, a volta disso, esse isolamento no ateliê, eu acho que aí ele é mais criar a brecha no seu tempo mesmo, porque tudo solicita, né? O trabalho solicita, a cidade solicita, a família solicita, tudo solicita, e aí criando as brechas que vão fazer com que a gente se isole no meu caso, né, para que assim, aquilo que eu vi
seja na cidade ou seja no espaço de natureza, como é que eu não deixo que o que me fez olhar aquelas imagens e capturar aquelas imagens, que isso não escape de mim também. Que aí é uma outra forma de pensar que entra em cena, né? Não é só a contemplação, mas é entender como é que eu não perco o instante da contemplação minimamente numa edição, e aí é um outro sistema de pensamento que entra em cena. E eu acho que aí é um isolamento do pensamento, eu acho. Assim, eu preciso estar ali, não dá para ter muita interferência, assim. No meu caso, assim, eu sei que para muitas pessoas pode ter um embate entre essa relação, essa atividade de ser professora e a atividade do artista, né, no ateliê. Eu nunca tive, para mim sempre foi uma coisa só, assim. Eu acho que é o espaço da sala de aula o tempo todo, a gente está pensando no próprio trabalho. Assim. É impossível você montar um curso num semestre que fale de outra coisa que não seja do seu ponto de vista. E o ponto de vista da gente é o ponto de vista do nosso trabalho como artista, né? Eu acho que, não sei se para o teórico seria tão pouco diferente, mas é a maneira como a gente vai criando um corpo teórico, visual, prático de ateliê. Para mim isso não tem separação nenhuma. O pensamento desenvolvido em sala de aula, ele para mim, ele não é distante do meu pensamento poético e não poderia fazer duas coisas separadas. Não tem como separar aquilo que eu olho como artista e aquilo que eu sou como professora. Eu acho que não tem, para mim nunca teve essa separação. E eu acho que quanto mais a gente olha para o trabalho, tomando a distância necessária, que vai fazer com que a gente reencontre o trabalho, né, com outros olhos, assim, essa aproximação diferenciada do trabalho, ela é possível quando, a partir de um texto que aparentemente possa estar um pouco mais distante, ao se pensar ele está sempre direcionado para o trabalho, em algum aspecto. Às vezes um aluno fala alguma coisa que você não tinha visto no próprio trabalho. Então não é também uma relação autista, estou no meu mundo batendo a cabeça na parede só pensando no meu trabalho, ou uma relação absurdamente egocêntrica que eu não desvio. Não é isso, mas é porque eu acho que a sala de aula ela permite um distanciamento, assim, quase um porto, sabe? Porto de chegada e partida. Você parte, né? A hora que você encontra seu trabalho, a hora que você vai para a sala de aula, a hora que você volta para o trabalho. Então esse movimento assim meio de navegação, eu acho. Você navega, né, em volta do trabalho. Você navega junto com seus autores. Você navega com seus companheiros de viagem, né? Os autores, os artistas, eles são companheiros de viagem. Né? Então não tem essa separação para mim.